Olá, boa noite. Confira os nossos destaques de hoje. Caso Danilo, padrasto do menino, é condenado a mais de 50 anos de prisão por estupro e homicídio. Ele já tinha sido condenado em uma ação em Arapiraca, justamente também incluindo um estupro também de uma enteada, inclusive, né? Então ele mantendo esse padrão, piorando o padrão, que houve uma morte, né? Inclusive de uma criança de forma bárbara. Paulo Dantas fala dos projetos para os próximos 4 anos de governo. Obras como o aeroporto do Maragogi, mas também nós temos a duplicação da AEB Centro-Norte e nós iniciamos também a duplicação da região sul. E os casos de Covid crescem 41% em 2 semanas em todo o país. Eu acho que o governo deveria estar pensando na vacina atualizada, né? Você já tem tanto proteção, né, para fabricação de anticorpos para a cepa original, mas também para a Ômicron. Eu te diria que o mundo inteiro já está usando, o mundo desenvolvido já está usando a vacina Bivalent. Esses e outros assuntos agora no Ponta Verde Notícias, que já está no ar. A gente abre esta edição falando sobre o caso do menino Danilo Almeida, que foi estuprado e morto em 2019 no bairro do Climabom. O padrasto dele foi condenado a mais de 50 anos de prisão pelo crime. O Adson Correia traz as informações para a gente. Olha, depois de um julgamento que durou quase 10 horas no Fórum da Capital, José Roberto de Moraes, ele foi condenado a mais de 51 anos de prisão. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o promotor do Ministério Público, Tiago Riff. Era o que o Ministério Público esperava, essa punição? O Ministério Público entende, né, que foi justa, né, a punição. Ele foi condenado nos termos da pronúncia, ou seja, nos termos em que o Ministério Público solicitou. O que era possível no julgamento de ontem, ele foi condenado 100% do que foi pedido pelo Ministério Público e a dosimetria da pena também, pelo que verifiquei, também foi feita corretamente pelo juiz. Então, foi um sucesso o julgamento de ontem. Certo. Durante o depoimento de José Roberto, ficou atento em algumas observações. Ele queria atribuir a culpa a alguém e sair dessa. Na verdade, ele sempre negava tudo que se perguntava a ele do fato, sobre fatos pretéritos com relação a outras pessoas, outras situações em que ele foi acusado de ter feito algo criminoso. Ele sempre negou em todas as situações, né, tentando se esquivar. Então, nós demonstramos que realmente não tinha lógica, não tinha coerência. Ele já tinha sido condenado em uma ação em Arapiraca, justamente também incluindo um estupro também de uma enteada, inclusive, né? Então ele mantendo esse padrão, piorando o padrão, que houve uma morte, né, inclusive de uma criança de forma bárbara. Então a punição dessa forma, nesses termos, é imprescindível realmente para que ele fique preso e, né, não coloque em perigo a sociedade. O juiz também destacou que a punição começa a valer depois da sentença de ontem, do veredito de ontem. E os anos que ele estava preso não somam? Na execução vai ser somada, sim, para qualquer efeito posterior, né, as penas são somadas. Acredito que seja um montante justo, realmente, pela barbaridade do crime, do que aconteceu. Ok, doutor, muito obrigado. Conversamos com o Tiago Riff, ele é promotor de justiça. Então, foi condenado José Roberto em 51 anos, 11 meses e 15 dias. Eu volto ao estúdio. É horrendo esse caso, né? Comoveu os alagoanos, ainda mais a nós da imprensa que tivemos que lidar de perto com essa história. Obrigada, Watson, pelas informações. Olha, a Justiça revogou a prisão das 4 pessoas presas durante a operação que apreendeu carros de luxo sorteados em rifas ilegais na cidade de Arapiraca. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é a repórter Thalita Sabrina. Oi, Thalita, conta tudo. Olá, Italine. Oi para você, para todo mundo que acompanha o Ponta Verde Notícias. Tiveram as suas liberdades concedidas os irmãos Adame Lino de Almeida, José Anderson Lino de Almeida e Alif Lino de Almeida e também o Heráclito de Brito. Eles são investigados por participarem de um esquema de vendas ilegais de rifas de veículos. Inclusive, nós mostramos detalhes a respeito de como esse grupo atuava. Após essa liberdade
liberdade concedida, a Justiça estipulou que eles vão precisar cumprir algumas medidas cautelares, entre elas a utilização de tornozeleira eletrônica. A Justiça pediu também o bloqueio de contas do Facebook que eram utilizadas para a realização desses sorteios, dessas rifas. É claro que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso. Obrigada, Thalita, pelas informações. Agora eu tenho uma dica para você. Preste atenção nesse recado. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora 0800 888 3211. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições, sem cobrança de valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, possibilidade de quitação antecipada e descontos. Há mais de 12 anos no mercado. Realiza mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Planejamento financeiro, você já sabe, é com a Nacional G3. Olha só que preocupante. Em todo o país, os casos de Covid-19 aumentaram em mais de 40% num prazo de apenas 2 semanas. Infectologistas alertam para novos sintomas relatados pelos pacientes, como perda de voz e tontura. A entrevista com a Kelly é online por um motivo óbvio. Ela está com Covid, em isolamento. Nos primeiros dias eu tive bastante mal-estar, daí eu tive bastante dor de garganta. E depois disso eu só fiquei com bastante coriza, assim mesmo, com o nariz escorrendo. A professora de inglês acredita que se contaminou na rua 25 de março, no centro de São Paulo, onde as lojas estão sempre cheias. Ela foi às compras sem máscara. Como não existe mais a obrigatoriedade, quase ninguém mais usa a proteção. E essa pode ser uma das razões que explicam o aumento de 41% nos diagnósticos de Covid no período de 2 semanas em todo o país. E esse número pode ser ainda maior. O alerta vem da venda de autotestes nas farmácias. Veja o caso desta na zona oeste de São Paulo. Foi aumentando, a pessoa compra um, depois já compra mais 2. Se a empresa já compra para todo mundo, aumentou em 50% de um mês para o outro. Só que muita gente, ao confirmar a Covid, não procura uma unidade de saúde. Logo, a informação não chega às autoridades. E os laboratórios não são obrigados a oferecer um serviço de notificação. Segundo esta infectologista do Instituto Emílio Ribas, o avanço dos casos agora também se explica pela janela imunológica. É que as vacinas que tomamos oferecem em torno de 3 a 4 meses de proteção. Muitas pessoas já estão sem cobertura e outras nem tomaram todas as doses a que têm direito. Eu acho que o governo deveria estar pensando na vacina atualizada, né? Você já tem tanto proteção, né, para fabricação de anticorpos para a cepa original, mas também para a Ômicron. Eu te diria que o mundo inteiro já está usando, o mundo desenvolvido já está usando uma vacina bivalente. A Pfizer, que fabrica o imunizante, aguarda um parecer da Anvisa para uso emergencial no Brasil. Até lá, médicos e pacientes precisam estar atentos a novos sintomas que vêm sendo relatados. Afonia. O que é afonia? Você perde a voz. Segunda coisa é o que a gente chama de hipotensão ortostática. Quando você levanta, ou está deitado ou está sentado, você tem uma certa tontura. E tem algum relato também na Europa de um pouco mais de taquicardia, ou seja, um pouco mais de coração acelerado. Olha, questionada sobre a vacina bivalente da Pfizer, a Anvisa disse que pediu mais informações à empresa e que agora analisa as respostas.
Depois do intervalo, a histórica Praça dos Martírios, no centro de Maceió, passa por obra de revitalização. Daqui a pouco, eu volto em instantes. Você não vai me fazer essa desfeita, né? Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. Olha, o governador Paulo Dantas realizou uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, onde apresentou os projetos para os próximos anos do governo. Eu mesma estive lá, acompanhei tudo e você confere agora o que foi dito na ocasião. O governador recebeu a imprensa alagoana no salão de despachos do Palácio República dos Palmares. Na ocasião, Paulo Dantas falou sobre as ações previstas para esses 2 últimos meses de gestão em 2022 e os projetos a serem executados a partir de janeiro do ano que vem. Respondendo às perguntas feitas por jornalistas e radialistas, detalhou o programa Correria, que prevê a isenção de IPVA para motocicletas, bem como o perdão da dívida do imposto. Falou de medidas tomadas para promover o crescimento dos setores de atacado, varejo e indústria e de obras que devem sair do papel em parceria com o governo federal. Obra como o Canal do Sertão, que sempre foi tocada com recursos federais. Obras como o aeroporto de Maragogi, que é uma obra muito estruturante para a região norte do estado de Alagoas. Também nós temos a duplicação da AL 101 Norte, que é uma obra estruturante. E nós iniciamos também a duplicação da região sul, de Penedo a Piaçaba-Sul, de Piaçaba-Sul a Penedo. O governador afirmou que as contas do estado estão saudáveis e, por isso, pretende pagar o 13º salário dos funcionários públicos até o dia 15 de dezembro. Segundo ele, há projetos idealizados para a educação, como o Daqui para o Mundo, que vai possibilitar que estudantes façam intercâmbio no exterior. Em relação à saúde, pretende construir novos hospitais, como um para o tratamento do câncer. Nós vamos iniciar, eu coloquei no meu plano de governo, um hospital do câncer, que é 100% SUS, para tratar dessa comorbidade que atinge e mata tanta gente. Isso será fundamental. Dantas também falou de investimentos na segurança pública e na realização de novos concursos durante o próximo mandato. Após a coletiva, o governador participou de uma reunião, onde entregou a todos os secretários o plano de governo proposto durante as eleições de 2022 para os 4 anos futuros. Bom, e ainda falando de Paulo Dantas, a Procuradoria-Geral da República recorreu no Supremo Tribunal Federal da decisão do ministro Gilmar Mendes, que cancelou o afastamento do governador do cargo. A PGR argumentou que a regra utilizada pelo relator como base para a decisão prevê apenas uma suspensão temporária do afastamento, ou seja, depois de 48 horas do encerramento da eleição, Paulo Dantas deveria ter sido afastado novamente. Por meio de nota, o governador Paulo Dantas informou que a PGR não apresentou impugnação em relação ao fundamento da decisão do ministro Gilmar Mendes, apenas questionou o prazo final da suspensão do afastamento. A nota segue dizendo ainda que as 2 decisões do STF seguem plenamente válidas e reforçam os abusos e as arbitrariedades perpetrados contra o governador. Olha, vamos mudar de assunto? Quem lembra da famosa fonte da Praça dos Martírios no centro de Maceió? Eu não lembro porque na época não morava aqui, mas estou feliz por saber que ela vai voltar. O local está passando por uma revitalização que vai realizar uma série de melhorias no espaço. No local onde se concentra o poder de Alagoas, a história se conecta à arquitetura.
Não é para menos que o conjunto arquitetônico dos Martírios foi tombado pelo patrimônio estadual como sítio histórico. Inaugurada em 1908, a Praça Marechal Floriano Peixoto, popularmente conhecida como Praça dos Martírios, integra esse espaço e deve ganhar um novo visual nos próximos meses. É a Praça do Poder, né? O palácio, os poderes estavam ali, a igreja, né? Continua o Palácio da República lá. E além de ser uma praça central no centro de Maceió, né? Na verdade, vai ser uma recuperação, porque desde o ano 2002 foi a última reforma da praça, que ela não sofre esse processo de manutenção e revitalização. A revitalização do ponto histórico já começou. Parte do local já está isolada e os trabalhadores seguem a todo vapor. A gente vai fazer uma limpeza geral, trocar o piso. Botar piso é granito e granilite, bancos, a parte de paisagismo, tem palmeiras que morreu, vão ser recolocadas, a recuperação da fonte, né, com iluminação e água, e os quiosques, ponto de ônibus, acho que basicamente é isso. A praça fica no centro de Maceió. A obra vai custar 3 milhões de reais e deve ficar pronta em 6 meses. Após a conclusão, o local deve voltar a ser um dos cartões postais da capital. O cronograma de obra está previsto para 6 meses, mas a gente vai tentar integrar ainda para janeiro, na fase turística da alta temporada, ela já está aberta ao público. Se é bom para o turismo da localidade, é ótimo para o seu Isaías, que tem um ponto de comércio bem pertinho da praça há 5 anos. E é claro que ele espera melhorias nas vendas. Vai trazer bastante benefício para a gente que trabalha aqui na praça, vai voltar tudo a funcionar como era antigamente, entendeu? A fonte vai voltar normal como era, vai ficar tudo bem diferente, entendeu? Mais lucro também. E mais lucro também para a gente. Maceió já é linda e com melhorias fica ainda melhor, tanto para nós moradores quanto para quem vem de fora, os turistas. Bom demais. Olha, sexta-feira, você pensa em quê, hein? Em como vai ficar o tempo no fim de semana. Vai fazer sol, vai chover? É hora da gente descobrir com Vinícius Pinho, coordenador da Sala de Alerta da SEMAR. A previsão para o sábado é de tempo bastante instável, com chuva em praticamente todo o estado. Em alguns pontos isolados, nós poderemos ter chuva intensa, acompanhada de rajadas de ventos e incidência de raios. Com isso, as temperaturas devem dar uma caída. Já no domingo não deve ser muito diferente, principalmente na primeira metade do dia. Com tempo instável e chuvas, principalmente nas regiões do Agreste, no litoral, no Baixo São Francisco e na Zona da Mata. No sertão, o tempo começa a ficar mais seco. Por causa dessa previsão de chuva, a Sala de Alerta emitiu um aviso meteorológico para os órgãos de proteção e defesa civil de Alagoas. É importante que, caso ocorram chuvas intensas, a população siga as orientações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Bom, era isso. Bom final de semana a todos. Eita, a chuva desfez os planos de muita gente. Olha, logo mais a partir das 10h30 da noite começa o Teleton, que neste ano completa 25 anos. Eu te convido a embarcar nessa. A gente precisa se unir mais uma vez para que os pacientes da ACD continuem a receber um tratamento de melhor qualidade. Já são 25 anos transformando vidas. Sejam muito bem-vindos ao Teleton. Nas redes sociais, vários conteúdos especiais. E na televisão vai ter muita música com Lecha, Aline Barros, Vanessa Camargo, MC Livinho e muito mais. Fazer o bem é uma escolha. Hoje, 10h30 da noite, Teleton 25 anos. Imperdível. Se puder, faça sua doação via Pix com a chave doeteleton@acd.org.br ou 11 94 311 dígito 0144. Para saber outras formas de doar, acesse o site teleton.org.br. Mais importante é você estar com a gente, esse é o mais importante. Vamos se unir, vamos fazer o bem. Então, lembrando, a partir das 10h30 da noite e amanhã, a partir das 9 da manhã, a gente tem um encontro marcado. Por favor, vamos junto nessa causa super importante. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Só um último lembrete, tá? Por causa do Teleton amanhã,
não exibiremos o Ponto e Contraponto, que volta no próximo sábado, dia 12 de novembro. Foi um prazer reencontrá-los no Telejornal da Noite. Tenha um excelente fim de semana. Forte abraço, saúde, sucesso, paz no coração. Tchau, tchau.